Esse é um vídeo em que eu decidi simplesmente começar. Enquanto eu me organizava para gravar, eu pensei na importância de compartilhar com vocês um pouco sobre quem sou eu, para as pessoas que não estiveram aqui antes, né, nos outros momentos em que eu fiz conteúdo para esse canal, que foram breves, mas enfim, e falar um pouco de mim e sobre a minha trajetória e por que eu tô falando sobre esse assunto de criatividade, de criação de conteúdo. Meu nome é Maria Paula e em muitos momentos eu utilizo meu sobrenome, então pode ser que você já tenha visto no meu Instagram como Maria Vicari. Eu tenho 26 anos e sou formada em cinema e audiovisual. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Santo Ângelo, que é um interior, mas um pouco maior, digamos assim. Mas eu me mudei para a cidade de Aracaju quando eu tinha 13 anos. Então hoje, com 26, eu diria que boa parte de quem eu sou se desenvolveu aqui, com essa cultura, com essa cidade e, consequentemente, todas as pessoas com as quais eu tive contato nesse meio tempo. Desde criança eu me vejo como uma pessoa criativa e também com uma veia empreendedora. E eu diria que isso vem muito por conta da família em que eu cresci mesmo. Minha mãe sempre estimulou que eu tivesse contato com arte, sempre foi uma pessoa muito criativa também, então a gente fazia pintura, costura. Logo cedo comecei a ter contato também com as câmeras, então dentro de casa a gente costumava fazer vídeos, fazia também com a minha vizinha, né? Tem alguns vídeos no Natal que infelizmente eu não encontrei, mas quem sabe um dia eu encontre e aí possa compartilhar aqui também. Uma das coisas que eu fazia era pintar quadros e vender na vizinhança. E eu também às vezes ficava na frente de casa com aqueles quadros e aí colocava, sei lá, por 50 centavos e aí oferecia para as pessoas. Teve um outro momento também que eu ganhei um kit com pulseirinhas, assim, com miçangas. E aí eu comecei a fazer pulseiras e daí também eu e minha prima e minhas vizinhas ficávamos vendendo essas pulseiras, enfim. Desde muito cedo também eu fiz balé, dos 2 até os 9 anos, se eu não me engano. E a dança fez parte da minha vida de uma maneira esplêndida. Até hoje eu sinto muita vontade de voltar a fazer a dança. E eu fazia balé e fazia jazz. E é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade de recuperar também, esse contato com a dança mais direto. Depois, com a adolescência, eu diria que isso foi se perdendo um pouco, né? Quando eu me mudei pra cá também. Embora também nos movimentos em que estivesse na escola, eu tava sempre procurando alguma atividade artística. Então, em uma das escolas que eu estudei, a gente tinha a oportunidade de cantar em alguns movimentos. Então, isso era uma coisa que também me preenchia, assim. É uma coisa que eu gostava e o canto é algo que também sempre permeou a minha vida. Que eu venho de uma família que é muito artística, né? Então, o meu irmão, eu tenho... Vou até tentar colocar uma foto aqui. Então, esse contato também com o meu irmão, com o meu tio, pessoas que tocavam instrumentos e também estimulavam esse lado artístico, assim, de mim. E lembrando também que eu participava de coral da escola, quando eu morava em Santo Ângelo. Então, eu tive esse movimento de coral. E também foi a época, com os meus 7 anos mais ou menos, que eu fui aprender a tocar violão. Que aí uma coisa que eu acabei não continuando, que eu me lembro que a professora falou que tava bom para aquele momento, e aí eu não fiz mais aulas de violão, então mais ou menos até hoje eu tô no mesmo patamar com o violão. Mas o canto, de qualquer forma, é uma coisa que eu sempre estimulo nos momentos livres que eu tenho, assim, porque realmente me preenche, sabe? É uma coisa que eu gosto e eu ainda quero fazer aula de canto, com certeza. E aí, com a adolescência, uma das coisas que eu passei a fazer foram covers, né? Eu comecei a gravar alguns covers, inclusive eu acho que eu tenho 2 ou 3 ainda aqui no meu YouTube. Então eu simplesmente pegava o violão e a cifra e cantava e gravava milhares de vezes. E isso é uma coisa muito importante de se falar, tanto para linkar com aquele momento quanto com o momento de hoje, né? Que é uma repetição, assim. A coisa de gravar é uma repetição que eu acredito que quanto mais eu faço, mais eu vou me sentindo confiante e, consequentemente, chegou esse momento em que eu tô, de fato, compartilhando quem eu sou e compartilhando as coisas que eu realmente tenho vontade. Então eu vou dar um salto lógico desse meu ser criativo até o momento em que eu decidi estudar cinema e audiovisual. Estudar cinema e audiovisual não foi a minha primeira opção. Eu, na época, queria talvez fazer jornalismo. Na verdade, eu não era muito envolvida com os estudos. E quando eu decidi entrar na universidade, uma coisa que eu tinha certeza é que ia ser numa universidade pública. E um dos meus pensamentos foi em estudar jornalismo, mas logo naquele período de pontuação, de descobrir se daria para eu passar, se seria realmente aquilo que eu queria fazer, aí minha mãe surgiu com a ideia de cinema e audiovisual, que foi uma ideia dela. E aí não demorou muito para eu ter completa
certeza de que era aquilo que eu queria fazer. E uma coisa na qual eu me apeguei logo cedo foi que eu teria liberdade de estar envolvida com todas as profissões, dependendo daquilo que fosse o meu objeto de pesquisa. Então, teve um momento na escola também que as pessoas falavam que eu tinha uma boa capacidade argumentativa, então talvez eu devesse fazer direito, por exemplo, ser advogada. E eu realmente gostava muito de argumentar e gostava muito das aulas de sociologia, de filosofia. E também tinha muita vontade de trabalhar dentro de um escritório e cumprir determinadas metas ali e ficar dentro daquilo. E aí minha mãe dizia pra mim, cara, você pode trabalhar dentro do escritório em qualquer profissão. Você pode ter essa disciplina em qualquer profissão. Então eu logo me apeguei à ideia de que eu poderia estar em todas as profissões se eu estudasse cinema, porque dependendo do meu objeto de pesquisa, eu estaria inserida dentro daquele assunto e, consequentemente, eu viveria por um tempo naquela realidade. Aí eu vivi 4 semestres de cinema e audiovisual totalmente envolvida e foi um momento em que as minhas notas melhoraram em geral na minha vida acadêmica. Foram as melhores notas que eu tive, foi nesse período. E aí do 4º período em diante, as coisas mudaram radicalmente. Nesse 4º período, eu fiquei muito em dúvida porque eu tive vontade de mudar para psicologia. Já que eu gostava tanto de falar sobre autodescoberta, sobre autoconhecimento, sobre relações pessoais, e sempre fui uma pessoa que facilmente conseguia dar conselhos e coisas assim, então eu achava que psicologia se encaixaria na minha vida. Mas tudo mudou quando, nesse mesmo período turbulento em que eu estava passando, eu tive uma matéria de animação e um professor que foi muito bom. E eu consegui, a partir daquela matéria de animação, entender o porquê que eu gostava de cinema e porquê que eu tinha me apaixonado também e todas as vastas possibilidades que eu podia vivenciar naquilo. Foi quando eu fiz um stop motion Bambino e a Capivara, que também tá aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo, que por mais simples que tenha sido, mexeu com partes de mim que me fizeram compreender sobre como eu poderia falar sobre essas relações humanas, falar sobre esses sentimentos através da minha expressão cinematográfica. E foi assim que eu continuei no curso de cinema e concluí ele no ano de 2019, um ano antes daquela situação que vocês sabem que deixou a gente preso dentro de casa. E aí foi um momento em que eu realmente não sabia o que ia acontecer com a minha vida, mas para falar sobre isso eu vou trazer em um outro vídeo para que esse vídeo não fique tão longo. Eu trouxe esse vídeo com o intuito de que a gente possa se conhecer um pouco mais, que vocês possam saber um pouco mais sobre mim e, consequentemente, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Tem mais 3 conteúdos nesse estilo aqui no meu canal, mas também tem alguns outros sobre o meu passado aqui no YouTube, então fiquem à vontade para explorar também e a gente se vê de novo na semana que vem. E se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, eu tô postando stories lá no meu Instagram, que é Maria M. Vicari, todos os dias sobre rotina, cuidados com a casa, comigo, criatividades do meu trabalho, enfim. Aparece por lá que você vai me ver a semana inteira e aí a gente se vê na terça-feira que vem aqui no YouTube. Tchau!